Olá! Na semana passada, nós começamos a estudar as condições da ação no vídeo sobre a teoria eclética de Liebman, que você encontra aqui na descrição. Neste vídeo, nós vamos estudar a primeira das condições da ação, que é chamada de legitimidade para a causa. E para complicar, o pessoal gosta de chamar de legitimidade ad causam, usando o latim. Mas você pode fazer como o novo Código de Processo Civil e simplesmente chamar essa condição da ação de legitimidade, ou ainda de legitimidade de parte. E como eu prometi no vídeo anterior, neste vídeo, trabalhando com um exemplo, possivelmente vai ficar mais fácil de compreender essa construção artificial do Liebman, que são as condições da ação. E eu queria lembrar você também que aqui na descrição você encontra o link para minha apostila de Teoria Geral do Processo, onde eu trato desse assunto das condições da ação. E já que nós estamos falando aqui da parte de baixo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para permanecer atualizado, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E aqui embaixo também você encontra a indicação para a página do nosso canal no Facebook. A legitimidade é definida como a pertinência subjetiva da ação com a relação de direito material. Mas que coisa complicada, hein? Mas calma. É bem mais simples do que parece à primeira vista. Vamos desjuridicar isso aqui. Pertinência subjetiva. Essa expressão tão complicada significa apenas que os sujeitos da relação de direito material têm que ser também as partes no processo. Então, por exemplo, se nós temos um contrato que é celebrado entre A e B, somente A e B podem ser partes no processo para discutir aquele contrato, seja no polo ativo como autor ou no polo passivo como réu. Então, se para discutir aquele contrato o A ajuizar a ação contra o C, nós vamos ter um problema de ilegitimidade. Não há pertinência subjetiva, não há identidade entre a relação de direito material e a ação. O C é parte no processo, mas não é sujeito da relação de direito material, que é um contrato entre A e B. Nós chamamos essa situação de ilegitimidade passiva, porque o problema está no polo passivo. Se nós invertêssemos a situação e o problema estivesse no polo ativo, nós chamaríamos de ilegitimidade ativa. Bom, agora eu preciso fazer uma pequena observação. Essa regra geral de perfeita identidade entre a relação de direito material, os sujeitos da relação de direito material e as partes no processo, ela tem uma exceção. E essa exceção é chamada de substituição processual. Mas não se preocupe com isso agora. Somente registre essa informação e a gente trata da substituição processual num outro vídeo. Assim, em termos de conteúdo é só isso, tá? Mas, para você entender um pouco melhor a artificialidade da teoria eclética da ação e a artificialidade, consequentemente, das condições da ação, a promessa que eu fiz no final do vídeo anterior, vamos relembrar rapidamente o que nos diz a teoria eclética e vamos relacionar as ideias envolvidas na teoria eclética com um aprofundamento desse nosso exemplo, dessa nossa situação hipotética. A e B na relação de direito material, A e C no processo. Segundo a teoria eclética, então, como nós já vimos, uma coisa é a ação constitucional, que é abstrata e incondicionada, e outra coisa é a ação processual, que é condicionada por ser relacionada a uma situação concreta. E a relação da ação processual com essa situação concreta é dada exatamente pelas condições da ação. Então, as condições da ação têm que estar presentes para que o autor tenha a ação processual. E nós também já vimos que é exatamente por isso que o Liebman chama o direito de ação processual, a ação processual, como sendo direito ao julgamento do mérito do pedido. Então, registre isso, por favor, porque isso é muito importante. Segundo a teoria eclética, ter condição da ação, estarem presentes as condições da ação, é igual a ter direito ao julgamento do mérito do pedido. Então imagine que o A
que celebrou o contrato com o B, entra com uma ação para discutir esse contrato com o C. Bom, nesse caso, o A somente tem a ação constitucional contra o C, porque o C não tem pertinência subjetiva com a relação de direito material. O C não é sujeito da relação de direito material. Então, essa ação vai ser extinta sem resolução de mérito por falta de condição da ação. Qual condição da ação? Legitimidade de parte. Nessa situação, como nós vimos, nós temos um caso de ilegitimidade passiva. O C não é sujeito da relação de direito material. Então, o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito e nós dizemos que isso é uma situação de carência de ação, de falta de condição da ação. Artigo 485, inciso 6 do novo Código de Processo Civil, como nós já vimos. Bom, mas se o A propõe a ação contra o B, então está presente a legitimidade de parte, ambas as partes são legítimas, há a identidade, a pertinência subjetiva, e então o A tem direito ao julgamento de mérito do pedido contra o B. Aí então perceba, por favor, o A tem a ação processual, mas isso não é garantia de procedência do pedido. O juiz examina as condições da ação e agora ele pode apreciar o mérito. Ele examina primeiramente as condições da ação, se elas estiverem presentes, ele pode apreciar o mérito. O A tem direito ao julgamento de mérito. E apreciando o mérito do pedido, como nós também já temos visto, aí o juiz vai dizer quem tem razão. Se o autor tiver razão, o pedido vai ser julgado procedente. Se o autor não tiver razão, se o réu tiver razão, o pedido vai ser julgado improcedente. Então perceba isso, por favor, porque isso é fundamental para compreender a teoria eclética da ação. Presentes as condições da ação, o autor tem direito ao julgamento do pedido. Isso não é garantia de que o pedido vai ser julgado procedente. Aí então é que o juiz vai examinar os fatos, vai examinar as provas, vão ser produzidas as provas no processo, o juiz vai examinar, o juiz vai apreciar a relação de direito material, vai verificar quem tem razão no plano dos fatos, quem tem razão no plano do direito, na discussão da tese jurídica, e aí sim vai resolver o mérito, vai apreciar o pedido, vai dizer quem tem razão. Bom, mas para entender mesmo o caráter artificial dessa conversa toda, a gente precisa ainda estudar o interesse de agir, que é a outra condição da ação, e comparar essa situação do interesse com a terceira condição da ação que o Liebman formulou inicialmente, que já não existe mais, que é a possibilidade jurídica do pedido. Quando a gente compara interesse de agir com possibilidade jurídica do pedido, quando a gente compara as diferenças teóricas que envolvem esses dois conceitos, aí a gente entende realmente o caráter artificial dessa teoria toda. Mas isso a gente vai fazer no vídeo da semana que vem. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!